Podem começar. Fiquem à vontade. Tá. Beleza. O Aleph vai compartilhar a tela aí. Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar a tela do trabalho, a apresentação? Ok. Sim. Tá. Primeiramente, boa noite, professores, boa noite, convidados. Eu me chamo Aleph, eu estou com o meu colega Osmar, e nós vamos estar iniciando a apresentação do nosso projeto. Sim? Eu acho que você tá na tela errada, ele não está na tela inteira. Coisa. Espera aí, então, vou compartilhar novamente. Foi? Aí, foi. Tá. O nome do nosso projeto é um monitoramento de estado de metragem cúbica de hidrômetro, abreviando a sigla fica MENC. E no decorrer da apresentação a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre o que ele faz. Aos agradecimentos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui, concluindo esse curso de bacharel em sistemas. Quero agradecer a minha família e aos meus amigos que não me deixaram desistir desse sonho. Quero agradecer a minha noiva que me deu força para continuar e me motivou a ser melhor todos os dias. E quero agradecer também aos professores pela dedicação, pelos ensinamentos, e também ao Osmar, que me deu a oportunidade de contribuir com esse projeto. Isso aí. Eu também, fora isso que o Aleph falou, também agradeço a Deus, agradeço a minha família, os meus amigos também. Foi bem legal essa parte de montar todo o projeto, né? Porque eu precisei da ajuda de muita gente, da minha namorada me ajudou, meu irmão me ajudou, meu pai me ajudou também. Então, a gente está chegando hoje aqui, né, no final do curso, tipo, a gente fez o curso, passou por muitos desafios, mas não foi sozinho, né? A gente precisou de muita gente, dos nossos amigos, nossa família, dos professores, principalmente, para poder passar para a gente. Então, o agradecimento fica aí para todas essas pessoas aí. Tá. A frase que motivou o nosso projeto, que a gente conseguiu aplicar nesse projeto, é uma frase do Antoine Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente conseguiu segmentar essa frase de uma maneira que ela ficou explicando cada parte do projeto. Na natureza nada se cria, a gente dispõe de dispositivos que já foram inventados pelo homem. Nada se perde. O foco do nosso sistema é guardar os valores mensurados no hidrômetro. E tudo se transforma. Com pequenas coisas, a gente montou um software capaz de auxiliar grandemente um usuário e trazer um benefício aí para ele. Sobre nós, a origem. A origem do projeto, ela nasceu com a necessidade de uma solução mais inteligente e automatizada quando a gente fala do controle de gasto de água. A nossa ideia era fazer com que o usuário, o dono da casa, ele tivesse acesso a um sistema na qual esse sistema fosse capaz de mostrar para ele em tempo real o consumo que ele está tendo na casa dele de água. Coisa que hoje, se a gente trazer para o cenário atual, nós identificamos que a gente tem um prazo longo, né, para identificar qualquer falha aí em relação à vazão de água, essas coisas. Então, o foco, a origem do nosso sistema foi trazer um software para o usuário que ele pudesse ter gestão do gasto dele de água. Isso aí, eu vou falar, o objetivo, assim, vou ficar um pouco nisso que o Aleph falou também, né? O objetivo do nosso sistema é poder ter um controle do consumo de água. Então, tipo assim, se a gente colocar um exemplo, como o Aleph disse, a gente hoje, nosso controle de água, na verdade, não é nenhum controle, o jeito que a gente paga a nossa conta de água, no começo do mês, você tem um consumo, sei lá, zerado, e depois, no final do mês, ele calcula o consumo desse intervalo, e daí, de acordo com o consumo que a gente teve nesse mês, a gente vai pagar a conta.
Então, você tem uma ideia do quanto você gasta no mês, mais ou menos. Cada pessoa tem uma noção de quanto ela gasta no mês, mas ela não tem a noção específica do quanto ela está gastando em cada tarefa dela. Quanto que você gasta de água lavando uma louça, quanto você gasta de água tomando banho, ninguém sabe, né? Então, a gente o objetivo do projeto é trazer esses valores mais para o conhecimento das pessoas do usuário que estiver utilizando o sistema, para ele poder ter uma visão mais real do quanto que ele está gastando e tudo mais, e poder, com esse controle, ter todo um poder de economizar, se for o caso, ou se não, verificar se os valores que estão sendo coletados na sua conta fazem sentido com o valor que você está coletando. Então, esse é o objetivo, o foco inicial do projeto. A nossa visão, ela nasce da origem e do objetivo juntas, que é capacitar o nosso cliente para ter total controle do seu gasto. Essa é a nossa visão. Esse é o foco do nosso sistema. Isso aí. Daí agora sobre o MENC, né? Agora eu vou falar sobre o meio de coleta. Então, o meio de coleta, o que a gente usou? Mais para frente a gente vai falar um pouco melhor da arquitetura, mas a gente tem um Raspberry Pi. Um Raspberry Pi é tipo um computador bem pequenininho, e nele a gente tem terminais de acesso, né? E esses terminais a gente pode usar para acoplar diversos sensores. O que a gente fez foi acoplar esse Raspberry a um sensor de controle de fluxo de água. Então, esse sensor, ele tem a mesma mecânica do próprio hidrômetro. Dentro dele tem uma ventoinha, e essa ventoinha, a cada giro dela, ela gera um pulso. Então, com o Raspberry, eu consigo ler os pulsos que esse sensor está gerando, e eu faço uma conversão desses pulsos para mililitros, e daí eu consigo saber exatamente o quanto a pessoa está gastando. Então, esse é o nosso meio de coleta, né? É um Raspberry acoplado a um sensor de fluxo de água. Isso. A gestão. Quando a gente fala de gestão no nosso sistema, é a possibilidade de realizar a visualização em tempo real do consumo que o usuário está tendo dentro do ambiente da casa dele. A partir do momento que a água passa pelo hidrômetro, o sensor de fluxo é acoplado logo em seguida, ela passa pelo sensor, o sensor ele capta esse valor, possibilitando aí, exibindo para o usuário como que está esse consumo em tempo real, ele consegue definir alerta. Então, assim, o nosso objetivo de gestão era deixar o poder mesmo do usuário dele saber como que está o gasto de água dele. A interface intuitiva, a gente fez um sistema de interface amigável. Por quê? Porque o nosso foco não era atingir um usuário tão técnico, mas também aqueles que fossem menos técnicos. Então a gente fez uma interface aí, conforme tem a imagem no slide, a gente fez uma interface aí de fácil entendimento, não só para ele se sentir confortável, mas também para ele não ter dificuldade em saber o que cada botão faz o quê. Então essa foi a ideia da interface intuitiva. Beleza. Coletores independentes, coletor mãe, alerta responsivo, fora da internet, dupla interface. A gente vai acabar meio que explicando isso na prática depois, então eu vou passar um pouco mais rápido, né, porque vai ser mais fácil de entender quando a gente estiver mostrando. Os coletores independentes, o que funciona? A gente tem diferentes tipos de modelo, né, no sistema, e resumidamente, a regra, o registro das coletas e os alertas, que um alerta é quando um registro ultrapassa uma regra, um registro fere uma regra, ele gera um alerta. Esses três tipos de dados a gente guarda no próprio coletor. Então, cada coletor ele é independente quando se trata disso. Daí também entra a questão do coletor mãe. Então, a gente tem vários coletores, um ou vários, né?
Um coletor secundário, ele vai guardar só os dados de registro, dados das regras e dados dos alertas. O coletor mãe, ele vai guardar os dados do registros, alertas e regras dele e os dados de conexão, dado de usuário, dado de pessoa. Então, sempre que ele quiser consultar alguma coisa de um hidrômetro específico, ele vai ter que apontar para o IP do hidrômetro que ele quer consultar as regras, ou os alertas, ou os registros. Quando a gente fala, só um adendo, quando a gente fala de coletor, são os Raspberries. Então, a gente denominou cada Raspberry como coletores, porque o processamento da informação ele acontece dentro de cada um deles. Alerta responsivo. Nós definimos no sistema um meio de aviso, para assim dizer, que é na qual o usuário ele define dentro de um tempo se ele quer que o sistema avise ele se o gasto exceder aquele valor pré-definido. Então, no momento que o coletor captar a informação, bater no banco e ver que é maior do que a regra que ele definiu, ele emite um alerta e esse alerta ele notifica o usuário via e-mail. Fora da internet. O fora da internet é que o sistema ele funciona todo em rede local. Então, você não precisa de internet necessariamente para que ele faça a coleta dos dados. A internet ela depende apenas para o envio do e-mail. Então, ele não precisa necessariamente de uma conexão. A gente pensou dessa maneira, visando também aqueles locais em que talvez as pessoas não tenham conexão com a internet, mas ela quer fazer um monitoramento aí do controle dela de gasto. Tá. Agora é o dupla interface, né? O dupla interface, o que acontece? A gente acabou implementando dois tipos de interface para o usuário. A gente tem a interface desktop e a interface web. Então, o usuário pode optar pelas duas, daí vai ser do gosto dele, né? Mas a gente acabou desenvolvendo uma interface desktop em C#, uma interface web com Angular e TypeScript, né? Daí pode passar aí. Bom, aqui a gente tem quais foram as tecnologias usadas no projeto e também quais foram os padrões que nós aplicamos aí. HTML, CSS, Angular com TypeScript, C#, Java, Python. PDP.io é uma biblioteca do Python para reconhecer o Raspberry, para fazer a comunicação do Raspberry. Com o sensor. Isso, com o sensor de vazão. Fizemos ele em arquitetura REST, com os padrões MVC, DAO, Interface e Bridge. Agora a gente vai falar um pouco do diagrama de arquitetura, da arquitetura do nosso sistema em si, para vocês depois visualizarem, entenderem melhor o funcionamento dele. Nós dividimos a arquitetura dele em 2 níveis e em uma segunda situação. Eu vou falar do primeiro nível, que a gente tem uma visão muito por cima dos componentes. A gente consegue entender que o sensor manda os dados para o captador de estado de sensores. Esse captador ele faz a comunicação com o banco. O servidor REST ele puxa esses dados. A gente tem um roteador de borda para fazer a comunicação entre o Raspberry e o terminal de acesso, ou desktop ou web, conforme o Osmar citou nas regras de negócio acima. Agora a gente vai ver o level 2 desse diagrama de arquitetura. Beleza. Esse daí é basicamente o primeiro diagrama, daí eu acabei colocando o jeito que a gente separou em cada lugar, né? Aí, basicamente, a gente consegue analisar quatro locais com 4 linguagens diferentes. O canal desktop foi feito todo em C#, né? E nele a gente está usando... A gente acabou meio que usando o MVC na maior parte do projeto. E daí a gente tem as camadas de visão, controle, modelo e o operador de transporte, que foi onde a gente acabou usando o padrão Bridge, né? Que a gente acabou fazendo a possibilidade do usuário poder
fazer a requisição por JSON ou por XML no começo, só que a gente acabou optando por não deixar isso para o usuário selecionar como que ele quer fazer a requisição, porque não importa, e a gente deixou só fazendo por JSON, mas acabou ficando com a dump bridge que a gente fez. Daí a gente tem o servidor REST, que é em Java, né? Daí nele, na camada de interface REST, a gente tem recurso e serviço. Então, sempre que ele recebe uma requisição, ele recebe na camada de recurso, manda para serviço, o serviço manda para a DAO faz a consulta no banco, né? Utilizando a modelo, quando precisa. A gente tem também um outro terminal de acesso, que é o Web. Ele está com Angular e TypeScript, né? Daí a gente separou modelo, componente e serviço. O modelo são as modules, né? Tem os pessoa, conexão, alerta, regra, hidrômetro, tudo mais. Componentes, a gente separou em componentes, que é o Angular 10 que a gente está usando. Então, um componente ele vai ter um template, que é um HTML, ele vai ter um código, que é o TypeScript, e ele vai ter um CSS, fora a classe de teste também. Então, esses componentes, para cada tela, a gente acabou fazendo um componente, e cada componente conversa com o seu respectivo serviço. O serviço ele é responsável por fazer as requisições para o servidor, né? Daí a gente tem o outro cenário aí. Vamos lá. O outro cenário, na verdade, a gente colocou mais hidrômetros, que é para a gente ver a aplicação do conceito de coletor-mãe. Conforme o Osmar tinha explicado, o coletor-mãe ele vai guardar os dados dele de alerta, regra e registro, junto com os dados de conexão. O que seriam esses dados de conexão? É o apontamento do próximo Raspberry, do próximo coletor. E os dados do usuário que vai ser cadastrado em cada um desses coletores. E o que acontece? O outro coletor ele vai fazer apenas o registro do alerta, regra e o valor mensurado no momento. Sempre que ele precisar autenticar a conexão ou que ele precisar autenticar o usuário, ele vai ir até o coletor-mãe autentica os dados para ele e devolve com a informação correta, sendo validado ou não validado. A gente vai conseguir fazer essa demonstração aí mais para frente. Aqui a gente tem um protótipo físico, a gente fez o protótipo físico, a gente vai mostrar para vocês também. Aqui nessa imagem a gente consegue ver mais ou menos aí na esquerda, a gente tem onde seria a rede externa do cliente de alimentação de água e a rede interna à direita. Eu coloquei os nomezinhos aqui está o sensor de vazão, não sei se vocês conseguem ver a ponta do mouse. Aqui nós temos o hidrômetro e esse é o Raspberry. Por que a gente optou, vale citar isso, por que a gente optou em colocar o sensor do lado de dentro da residência? Para que a gente não tivesse que mexer com a companhia de saneamento básico, para que a gente não tivesse questões burocráticas, que não tivesse que envolver outros aí detalhes maiores. Então a gente optou por colocar ele para o lado de dentro da residência do cliente. Então ele ficou, a grosso modo, um protótipo inicial para poder mostrar para vocês, ele ficou dessa maneira. A gente bombeia a água passa pelo hidrômetro, o hidrômetro passa pelo sensor, aqui o sensor ele é ligado ao Raspberry para poder fazer a comunicação do valor mensurado, para fazer a transcrição desse valor. E aí tem toda a comunicação desse Raspberry com os nossos servidores. A parte de dedicações finais da apresentação de slides, eu dedico primeiramente aos professores, mais uma vez, que ajudaram a gente, a minha família e amigos, dedico a todos vocês, e agradeço também ao Osmar pela confiança e também pela realização que a gente está podendo chegar aqui. Isso aí. Agora vou mostrar a parte do funcionamento, né? Agora, isso, eu vou pausar aqui que agora o Osmar vai mostrar ele funcionando em tempo real para a gente poder provar aí tudo que a gente
passou agora para vocês. Tá se vendo aí? Eu estou me vendo, isso. Beleza. Então, aqui eu vou começar a mostrar a parte funcional do sistema. Vocês conseguem ver minha câmera aqui também, né? Porque daí depois eu vou ter que mostrar a parte do... Conseguimos. Conseguimos, sim. Beleza. Eu vou fazer um cadastro de um usuário aqui. Primeiramente, essa aqui é a interface desktop, né? Atrás de você, atrás aqui a gente consegue ver a interface web que a gente também tem. Primeiro eu vou começar mostrando a interface desktop. Então eu vou cadastrar um novo usuário, vou colocar, sei lá, vou colocar meu nome aqui. O e-mail. CPF. Senha. Informação. Antônio. Moraes. Beleza, cadastrei o usuário. Por aqui. Fiz o login. Beleza, eu fiz o login aqui, eu ainda não tenho nenhuma conexão cadastrada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cadastrar a conexão. Então, eu venho aqui, conexão. O Raspberry que eu tenho, que eu vou puxar aqui, ele, vocês podem ver aqui no cantinho, é o 10.1.1.3. Né? Então, eu vou cadastrar ele aqui. 10.1.1.3. Ele está ativo, chave, sei lá, não configurado. Vou jogar esses meus valores aqui embaixo. Beleza, adicionei uma nova conexão. Né? Aqui a gente trata, como é 1 para 1, então é uma conexão para um hidrômetro, né? Que eu vou editar. Eu vou, sei lá, chave. Atualizei. Beleza. Vem aqui, ó. Já está alterado aqui. Eu posso alterar o IP também. Aí, atualizou. Vou voltar para o 3. Beleza. Vou cadastrar um novo aqui só para a gente poder excluir. Beleza. Isso aqui, né? Deletar ele. Excluir. Beleza. Se a gente vir aqui, a gente está selecionando ele. Se eu vir aqui em registros, alertas ou regras, ele não vai ter nada cadastrado ainda. Eu vou fazer a parte de regras aqui para mostrar. Gasto limite. O gasto limite é a parte de regra que é assim, sempre que eu atingir esse gasto limite, eu vou gerar um alerta. Só que, sempre que eu atingir esse gasto limite dentro do período que eu estou estipulando aqui. Esse período aqui é em dias. Então, tipo, dentro de 10 dias, se eu gastar mais do que 500 mililitros, eu vou cadastrar um alerta. Então, eu vou cadastrar essa regra aqui. Já vou cadastrar uma outra regra aqui, umas 3 regras, pelo menos. Beleza. Vou editar essa última aqui, vou colocar como surto para mostrar. Beleza. Daí eu também, se eu quiser, eu posso vir aqui, vou escolher essa do meio, deletar, sim. Ok, deletei aquela. Beleza. Então a gente mostrou aqui, faltou alterar cadastro, eu posso vir aqui alterar o meu cadastro.
atualizei, beleza. Se eu vir aqui, ó, já está escrito como eu coloquei. Agora eu vou mostrar a parte web do projeto. Então, o usuário que eu cadastrei lá era os Moraes, né? Então, aqui, ó, eu já acessei o dashboard inicial com o usuário que eu cadastrei lá. Então, é aquilo da arquitetura. São dois clientes que estão consultando o mesmo servidor, né? Lembrando que para conexão, pessoa e usuário, a gente sempre vai, essa parte pessoa, conexão usuário, a gente sempre vai apontar para um IP fixo, que é o IP do coletor mãe. Então, para ter os coletores secundários vão ser DHCP e o coletor mãe, ele vai ser um IP fixo para a gente ter essa referência, né, na hora do sistema estiver funcionando para o usuário. Né? Eu vou sair aqui só para mostrar a parte do cadastro por aqui. Vou cadastrar meu irmão. Eu acho que eu tinha deixado... Uma coisa que a gente pode citar também das duas plataformas é que na plataforma como medida de segurança, a gente tomou como medida de segurança definir que para que o usuário seja excluído, ele tem que ser feito através do terminal desktop. Ele não consegue, o usuário não consegue excluir um outro usuário ou ele mesmo através do terminal web. Isso. Por quê? Porque às vezes o usuário ele está num lugar e aí ele faz uma medida errada, um cadastro errado. Então, para ele fazer essa exclusão, tem que ser através do terminal de acesso desktop. Não dá para fazer através do terminal de acesso web. Isso aí. Aqui a gente colocou também a parte de validação. Então, se eu digitar uma letra, ele já valida aqui também. Aqui eu não consigo digitar mais número do que o possível. Eu não posso digitar, tem que digitar um CPF válido, né? Então, ele valida aqui também. Aqui ele valida se é um e-mail. Aqui o usuário, ele não tem por que validar, acho que ele só valida o mínimo de caracteres, né? E aqui ele também valida se as senhas são compatíveis. Beleza? Usuário cadastrado, ele voltou para a tela inicial. Então, eu vou logar com esse usuário que eu acabei de cadastrar. Ele já logou aqui. Ó, essa é a tela inicial. Eu entrei, eu não tenho nenhuma conexão ainda para esse usuário. Beleza. Agora eu vou mostrar, eu vou cadastrar uma conexão aqui. Aproveitar para alterar aqui. Vou mostrar. Aqui também ele está validando. Então, se eu digitar alguma coisa errada aqui, ó, ele já não deixa, né? Ó, eles têm que ser compatíveis. Beleza, eu alterei aqui para colocar o final do nome, salvei. Ele alterou o usuário. Aqui. Eu vou cadastrar uma conexão por aqui também. Então, já tenho aqui. Beleza, cadastrada a conexão. Aqui eu posso buscar pelo qualquer parte aqui, mas só tem um, então não teria porquê, né? Vou mostrar aqui alterando. Carregando. Aí, alterou. Vou voltar. 3. Beleza. Daí aqui a parte de... Eu cadastrei essa conexão. Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Aqui a gente consegue ver, eu vou ter as conexões listadas aqui, e quando eu quiser ver um registro, eu tenho que selecionar a conexão que eu quero e clicar em registros. Aqui na interface web é um pouquinho diferente. Primeiro eu clico, daí ele lista para mim quais são os hidrômetros possíveis. Então ele tem aqui o hidrômetro teste, que eu acabei de cadastrar, daí eu clico nele, ele retorna todos os registros desse hidrômetro. Aqui eu não tive nenhum registro, então não vai ter nada. Né? Aqui eu posso vir em regra também, cadastrar uma nova regra, sei lá, colocar 7 litros aqui.
Eu também tenho as informaçõezinhas também. Período 30 dias, consumo. Beleza. Consigo alterar também. Veio para 700. Beleza. Agora eu vou logar naquele usuário que eu cadastrei ali embaixo, ali na outra interface. Vou mostrar. Aqui eu tenho o hidrômetro, né, inicial. Se eu vim aqui e desativar o hidrômetro, eu venho aqui no início, ele já mostra como desativado aqui, ó, não consigo nem consultar aqui pelos atalhos que eu tenho aqui. Então, vou botar ele para ativo aqui. Aí, ele já alterou. Beleza. Agora eu vou fazer a parte do registro. Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Só um adendo relacionado às regras, que talvez os professores tenham prestado atenção, tenham visto, tenham notado. Não sei se possivelmente seria uma pergunta. Nós classificamos 2 tipos de regra. A regra de consumo e regra de surto. A regra de consumo seria para o usuário ter um controle interno. Ele vai saber, em média, o gasto dele, e ele vai definir uma regra de consumo baseado naquele gasto. Então, essa regra vai ser mais para um monitoramento a longo prazo. A regra de surto, ela é para valores assim, ela é para um valor muito acima do anormal, vamos dizer assim. Um valor que o usuário não gasta. Então, essa é a diferença entre as regras de consumo e a regra de surto, que a gente classificou as duas lá. Agora o Osmar está startando a captação dos registros para a gente poder mostrar os dados sendo coletados pelo sensor e aparecendo lá na interface, tanto web quanto na interface desktop. Isso aí. Eu só tenho que verificar no banco de dados uma coisa, que é o seguinte. A gente tem uma regra de negócio que é assim, o hidrômetro ele nunca pode ser desligado, porque uma hora que ele é desligado, ele vai começar a registrar, fazer os registros do zero de novo. Qual que é o procedimento de inicialização dele? Para a gente fazer essa sincronia do hidrômetro com o registro dele no coletor mãe, o que acontece? Esse hidrômetro, esse coletor, ele vai, quando ele inicia o código dele, ele vai procurar no banco de dados um hidrômetro que não tem registros ativos. O que são registros ativos? Aquele hidrômetro nunca teve nenhum registro de consumo, ou o último registro de consumo dele é mais do que 40 dias atrás. Então, ele está inativo. Por isso que eu tenho que vir aqui no banco de dados e ver se o hidrômetro para esse usuário está aqui, que é o hidrômetro. Deixa eu voltar aqui. Esse é o hidrômetro de teste, né? Isso. Beleza, que é... Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui. Esse primeiro está removido, eu só vou ter que pegar esse outro aqui e vou colocar ele como removido também, porque senão ele vai pegar esse outro que é de uma outra instalação que a gente estava fazendo os testes. Então, os Raspberries, os coletores, tá? Os coletores, eles têm bateria, mesmo que a gente pensou nessa regra de negócio, e
como uma medida de segurança, aí a gente optou por um dispositivo que tivesse aí a bateria para aguentar aí, digamos que o usuário tenha falta de energia na casa dele, o sistema ele não vai desligar de imediato, ele tem uma bateria aí que segura o funcionamento do sistema. Assim que a energia voltar, ele começa a carregar de novo, recarrega a bateria, impedindo aí que tenha esse desligamento de imediato no coletor. Tá, eu vou mostrar agora aqui. Eu vou iniciar o código do coletor. Então, iniciado, ó, ele recuperou 47, que é o primeiro que está ativo, né? Daí ele vai começar a registrar. Vocês estão vendo aqui do lado tem um mostrador, então ele está mostrando quanto que o sensor está captando. Está captando nada por enquanto, né? Aí eu vou... Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês. A gente não está te ouvindo direito, Osmar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a parte física. Ele vai ligar a bombinha que faz o bombeamento da água para a gente fazer a simulação aí, como se o circuito tivesse instalado mesmo numa residência. Ele está mostrando aí na câmera o protótipo e a tela, tá? Assim que ele ligar, a gente vai notar que na tela da direita, os pulsos, os mililitros e os metros cúbicos, eles vão começar a ser alterados, tá? Pode ligar, Osmar. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui. Ó, esse aqui, ele é onde a gente deixou a água para ficar acumulada, né? Aqui coloca um pouquinho para baixo, só um pouquinho para baixo a câmera. A água, ela passa por aqui, né? Ela vem por aqui. Aqui, ele tem uma bomba de água, né? Que ele vai bombear água que vem de lá e empurrar para cá. Daí, desse lado aqui, a gente tem um hidrômetro, que é só para a gente verificar se os valores estão passando aqui. Esse cara aqui, ele é o sensor, né? Aqui que ele está coletando os valores. E aqui nesse carro, ele liga na pinagem do Raspberry. E o Raspberry consegue identificar quantos pulsos estão sendo coletados aqui. E esse Raspberry, ele comunica com o meu roteador e insere no banco de dados, né? Então, eu vou ligar ele aqui. Aqui vocês conseguem ver, ó, a água está saindo aqui. E vocês vão vendo, vocês conseguem ver o mostrador aí, né, também. Ele está ultrapassando ali. Então, ó, a próxima regra ali, ó, vocês estão vendo que ele já enviou um e-mail. Então, ele passou aquela regra que ele tinha delimitado de 500 e cadastrou um alerta e enviou um e-mail. Agora, ele está aí continuando cadastrando. Uma outra regra de negócio que eu coloquei ele não consegue, ele não registra mais de um alerta da mesma regra dentro de um período. Então, se eu não tivesse feito isso, agora ele ainda ia estar emitindo vários alertas. Mas não, ele só emitiu um alerta quando ultrapassou e depois ele continua a vida normal. Agora ele só vai emitir um outro alerta se esse registro passar além de uma outra regra que eu tenho. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. A outra regra eu não lembro quantos que eu cadastrei. Ah, não, esse daqui eu não cadastrei mais nenhuma regra, né? Até a regra de 5.000. Deixa eu ver, tá em 4.000 e pouco. Então vamos esperar chegar em 5.000 aí. Assim que bater os 5, ele vai mandar um novo e-mail, tá? Posteriormente, se os professores quiserem, a gente pode cadastrar o e-mail de vocês para vocês verem como que chega o alerta aí para vocês. Eu vou mostrar aqui. Ó, aqui ele já cadastrou um outro alerta, né? Eu vou parar aqui por enquanto, para ele não ficar registrando toda hora. Então, parei aqui a execução. Deixa eu parar aqui. Beleza, agora vamos ver esses dados como ficaram. Aqui, ó. Tem todo aquele tempo, né, que ele ficou zerado sem eu ligar a bomba para bombear a água, né? Então, ele ficou todo esse tempo aqui. Daí ele começou a registrar e tem todos os registros que eu tive aqui. Se eu pegar e ver aqui no meu
início, ele já vai mostrar o meu gráfico falando que o meu consumo nesse mês foi de 5.622, né, no mês de novembro. Beleza. Agora, se eu vim aqui nos alertas, ele cadastrou 2 alertas, um alerta de consumo e um alerta de surto. Daí ele coloca aqui, alerta de consumo, período de 10 dias, valor máximo 500, alerta de surto, período de 5 dias, valor máximo de 5.000. Daí ele coloca a descrição, o valor gasto no período, aqui foi de 691. Aqui no surto a gente optou por não colocar, ele informar o valor que foi gasto, porque a gente entende que o surto ele não é uma regra que vão ter várias regras e tal. O surto é um limiar que o usuário achou ali para ele falar que isso daqui está fora do comum. Então, ele só mostra que o registro apresentou um consumo fora do estipulado. Eu vou mostrar aqui também, deixa eu me localizar nas telas aqui. Vou pegar aqui no meu e-mail, que eu tinha cadastrado ali, para mostrar como que ficou os alertas. Então, aqui, ó. Aqui é o e-mail que eu recebi, né? Ele manda aqui, olá, tudo bem? Esperamos que sim, conforme o monitoramento. Daí ele mostrou aqui que teve o alerta de 5.000, a data, né? E falando que foi o hidrômetro de teste. Se a gente voltar aqui, ó, ele também fala que teve o gasto de 691 nesse mesmo hidrômetro de teste. Então, essa daqui foi o alerta do surto e esse daqui foi o alerta do consumo. Né? Fora isso, a gente tem aqui os períodos, né? Deixa eu entrar em um usuário que tem mais dados aqui. Aqui a gente consegue ver que eles têm mais hidrômetros, né? Tem hidrômetros desativados, tem hidrômetros ativos. Aqui ele mostra o gráfico, onde eu consigo ver por hidrômetro quanto que ele está gastando, né? Qual hidrômetro está gastando quanto. Consigo selecionar só alguns, ver só um, ver só outro, tal. Então aqui o usuário já consegue ter uma boa análise do que está acontecendo, né? Aqui, ó, aqui eu já tenho mais hidrômetros, né? Ó. Então, vocês podem ver que, por exemplo, deixa eu pegar um hidrômetro aqui, anota tudo com 10.1.3. Beleza. Se eu pegar um hidrômetro aqui e colocar um 10.1.4, não existe. Eu vou vir aqui, ó, eu alterei o hidrômetro 4, né? Hidrômetro 4, ele vai ficar buscando aqui, né? Que ele está buscando aquele IP, e ele vai acabar não achando e vai exibir a mensagem ali que não foi possível, né? Fazer essa conexão. Dá o timeout aí do. Aí. Fixou a conexão, não foi possível. Se eu vir aqui na tela inicial. Se eu vir aqui na tela inicial, ele só está mostrando o hidrômetro 1. Agora, se eu vir aqui. Esperar aqui. Aí ele voltou a funcionar. Acho que de funcionalidade é isso por enquanto. É importante a gente lembrar também que tudo que a gente está fazendo na interface web, ele repassa, ele replica no terminal desktop, tá? As regras inseridas, os valores registrados, os alertas emitidos, a mesma coisa ele faz na interface no terminal desktop, tá? Esse é o projeto que a gente tem para apresentar para vocês, professores. A gente queria agradecer pela atenção de vocês, pela atenção da Amanda, da Larissa. Pedir desculpa porque acho que a gente passou um pouquinho do tempo de apresentação. Mas
Esse é o nosso projeto. Ficou ótimo. Eu já tinha visto, né? Parte dele. Estava faltando só a parte web, mas para o professor Woley, acho que foi um projeto novo, né, professor? Fique aí as considerações para o senhor fazer, fique à vontade. Gente, obrigado pelo convite, obrigado, professora Érica. Eu estou muito feliz de ter participado dessa banca hoje, porque o projeto de vocês é muito bacana, é muito bom, é muito diferente, Já tivemos assim bastante tempo atrás, alguns anos atrás, ou outros projetos que trabalhavam com dispositivos, com Raspberry ou qualquer outro dispositivo além do que a gente está acostumado, né? E eu falo que é um pouco diferente porque o nosso curso Sistemas de Informação tem muito mais foco em sistemas comerciais, em aplicações comerciais, no sentido de, sei lá, e-commerce, automação comercial. Então, ver um projeto com uma pegada diferente é muito legal, porque vocês usaram o melhor de aplicações web, os conceitos bacanas de aplicação web, de REST, a parte legal de front também. Então, quer dizer, tem uma aplicação bacana de tecnologias assim, que a gente é instigado a estudar dentro do meio comercial, né, de mais convencional assim, de desenvolvimento. E tem também esse outro lado com controladores, com placas, sensores, que eu acho super bacana, embora seja totalmente leigo, mas ver esses dois mundos aí, né, conversando é muito legal. Então, parabéns pela proposta, e isso deu um campo vasto também para que vocês estudassem várias tecnologias, né, de manjar de redes até, sei lá, né, até Angular e como é que as coisas Python e tudo mais. Então, quer dizer, ter um campo bem vasto de conhecimento, né? Então, primeiro, meus parabéns pelo projeto. Eu estou vendo agora pela primeira vez, mas eu sei pelo tempo que a gente acompanha, né, o PFC, que um projeto desse tamanho, que envolve tantas coisas, não dá para ser feito no último mês, não dá para ser feito no último semestre. Assim, são coisas que vão se construindo, né? Então, parabéns, porque tenho certeza que foram várias etapas, né, vencidas para poder ter esse projeto todo funcionando agora. Eu queria só, além de, bom, né, de parabenizar, conversar um pouquinho, começar pela parte que eu sou mais leigo, como eu falei. Eu fiquei com dúvida como que é a comunicação do Raspberry Pi com o outro. Eu vi ali a figura de vocês, né? Tá bem bacana, mas talvez realmente porque eu sou leigo, mas eu fiquei com dúvida de quando eu tenho mais de um, né? Eu entendi que eu tenho cada coletor é um Raspberry e é um Raspberry para um hidrômetro ou para um sensor, né? Mas quando eu tenho mais de um, eu tenho 3, 4, eu fiquei com dúvida se eles conversam entre si, um enxerga o outro ali, o software de um manda acessa, tem uma aplicaçãozinha em cada um que recebe uma requisição, e se cada um tem um banco de dados ou tem um banco de dados central que todos escrevem no mesmo banco de dados, que é da onde também a aplicação REST lê para mostrar na tela. Não sei se deu para entender o que Você quer colocar de arquitetura de novo, Alisson? Pode ser, aí você me fala um pouquinho. Eu acho que é ele mesmo. Tá vendo como ele é importante? Eu falei para você. A Érica falou para você. A Érica falou. Eu insisti para vocês fazerem ele. Insistiu mesmo. Essa parte aqui, né, professor? Isso, vamos... Primeira dúvida de tudo que eu falei, eu acho. Quando eu tenho mais de um conversa com o outro ou não? Sim. Sim, é assim. Como que funciona? A gente acabou definindo essa parte de hidrômetros secundários, ficou muito complicado. Eu tive várias ideias de como eu poderia fazer isso, usar uma chave, usar alguma coisa de... Porque, assim,
como eu disse no começo, a visão do projeto era fazer alguma coisa simples, só que acabou que por envolver essa parte de redes, eu preciso que o usuário tenha um conhecimento um pouco mais avançado, né? Então, o que acontece? Isso dos hidrômetros secundários, a gente definiu que existe um hidrômetro que é o coletor-mãe. Esse coletor-mãe, ele vai sempre ter um IP fixo. Esse IP fixo ele vai ter que ser liberado pelo usuário na sua rede local. A gente aqui, a gente está usando o IP 10.1.1.3, mas poderia ser qualquer outro IP. Então, o que acontece? Os hidrômetros secundários, ele vai guardar o registro, o alerta e as regras. Nele, ele tem todos os coletores, os hidrômetros, tem servidor e tem banco de dados. Tá, beleza. Só que o que acontece? Por exemplo, na parte da... Deixa eu pegar. Bom, na parte do dashboard, lá, quando eu faço o gráfico e tudo mais, eu tenho que pegar os registros de todos os hidrômetros. É como se eu estivesse fazendo um broadcast na rede dos hidrômetros, né? Então, o que eu faço nesse quesito? Qual que é o fluxo, né? A consulta, ela vem no servidor-mãe, no coletor-mãe, e o coletor-mãe lista todas as conexões, conexão por conexão. E em cada conexão, ele vê o IP daquela conexão e faz uma requisição para o coletor daquele IP, entendeu? Então, a cada conexão, ele vai e faz uma requisição para o IP daquela conexão, para listar os registros e retornar e mostrar e fazer o dashboard lá. Se eu quiser... Então tem um softwarezinho diferente no conector, no mãe ali, que tem um códigozinho que consegue saber quem está conectado nele e consultar o banco de dados de todos eles. Então, o mãe é que assim, acaba sendo definido no próprio código, a gente já deixou chumbado esse IP. Então, sempre que eu quiser listar conexão, listar pessoa, listar usuário, ele sempre vai buscar o mesmo IP, que é o mãe. Então, o hidrômetro, ele, não necessariamente ele sabe a existência do outro, mas o próprio fluxo dos dados acaba já dando todas as informações que ele precisa para coletar alguma informação. Então, por exemplo, na minha requisição, eu só estou fazendo de conexão de pessoa, conexão de usuário, eu só estou fazendo para esse IP fixo, que é o IP-mãe. Então, ele sempre vai cair nesse IP-mãe. O IP-mãe, ele vai listar todas as conexões. E aí ele sabe quais são os hidrômetros que tem, porque ele tem todas as conexões dele, entendeu? Ele seria, professor, meio que um servidor central, porém, ele não armazena... ele seria um servidor central local. Ele armazena todas as informações dele e ele ainda puxa as conexões que foram cadastradas e os usuários que foram cadastrados. Então, ele é um central local e ele consegue, sim, enxergar os outros hidrômetros para fazer a transcrição do valor e exibir lá no dashboard, de maneira que ele sabe qual deles é o respectivo hidrômetro de acordo com a sua conexão. Entendi. Bacana. Então, a aplicação, por exemplo, esse servidor REST, a aplicação REST, quando eu vou pela tela ou pela interface, ele bate nesse mãe e aí ele descobre quais são os outros. Que foram cadastrados. Isso. Se não tiver coletor, quando a gente fala conexão, a conexão do coletor. O registro daquele coletor. Se ele não tiver cadastrado, ele não encontra. Então ele não vai. Ele tem que usar. Todos os hidrômetros primeiro tem que estar cadastrado no coletor mãe para depois ter os registros. Ele conseguir puxar, isso. Porque lembra que no começo eu falei que sempre que o Raspberry inicia, ele busca qual é o hidrômetro que ele vai inserir o registro. Então, nesse momento, quando ele liga, ele está atrelando o coletor à conexão, entendeu? Quando ele liga, ele busca qual que é a conexão disponível. Então, por isso que o usuário tem que primeiro cadastrar a conexão, para depois ele ligar o hidrômetro, e o hidrômetro vai recuperar essa conexão para fazer
esse match aí, né? Bacana, legal. E queria que vocês falassem um pouquinho rapidinho também, para não ocupar, atrasar mais aí, um pouquinho do software que Fique à roda... vontade, Oli, pode ficar à Obrigado. vontade. Um pouquinho do software que roda no Raspberry Pi. Como é que você implementou, o que você usou, se puder mostrar o código, se tiver fácil de mostrar o código de alguma parte. Posso sim. Mostra que talvez aquele arquivo de startup lá que você executa, ele talvez por ali você consiga fazer o fluxo, né? Só pegar ali e mostrar como é que ele starta o fluxo, acho que já dá para entender um pouquinho como é que funciona. Beleza. Ó, esse daqui é o nosso projeto, né? A gente separou o desktop, o web, o coletor, até os documentos aqui e o servidor. Também tem... Eu tô vendo não. Não sei se vocês estão vendo. Não. Aqui para mim tá aparecendo. Aqui. Acho que vai começar, agora sim. Foi? Foi. Ainda não, professor? Professora. Tem um símbolo do Visual Studio. É isso mesmo. Tá. Então, aqui eu tenho os diferentes terminais do desktop, web, coletor, servidor e tudo mais. Eu vou mostrar o coletor. Aqui eu tentei fazer, eu tentei fazer uma orientação a objetos, sabe? Só que o Python ele é meio complicado, ele é meio diferente, né? Mas, assim, até eu fiz 7GET, mas eu vi que depois deu uma pesquisada e o pessoal fala que não tem por que fazer, que não faz sentido, mas beleza. Daí eu fiz aqui, coletar registro. Aqui é o inicial, onde que ele começa, né? Aqui, primeiro eu tenho o método de envio de e-mail, beleza. Mas primeiro ele vai começar a executar daqui. Ele vai vir aqui, ele vai instanciar o hidrômetro DAO. Então, eu vou vir aqui o hidrômetro DAO. Só instanciou. Instanciar o hidrômetro, daí depois ele vai no hidrômetro DAO e vai consultar a partir desse hidrômetro aqui. Então, aqui no hidrômetro DAO, ele vem consultar, ele seleciona do hidrômetro, onde o último registro ele é menor do que 40 dias, né, de hoje a 40 dias atrás, ou o último registro é nulo, que nunca teve registro naquele hidrômetro. E não está removido e está ativo. Né? Então, ele vai fazer aqui, né, aqui que ele faz esse match para falar qual hidrômetro eu sou. Né? Então, ele vai e busca no banco de dados. Daí, depois disso, de consultar, ele começa no loop, que aqui ele vai ficar para sempre dentro desse loop, que é onde que ele vai estar registrando, né? Primeiro, eu fiz uma classe do sensor aqui. Aqui. Essa do sensor fluxo, né? Que quando ela iniciar, aqui eu já defino qual é esse flow GPIO aqui, ele é o número do pino da GPIO do meu Raspberry, né, que é o número daquele aramezinho que tem no Raspberry, que eu conecto ele, que é o out, né, do pulso, né. Aqui eu defino o pulso, aqui eu defino, inicializo o PyGPIO, coloco os módulos que é para mim definir que eu quero coletar um fluxo, né, e tal. Defino aquele pino como input, né, faço esse callback aqui, que é esse callback que depois, quando eu for registrar, ele vai pegar o valor dos pulsos, né. Então, aqui ele foi, eu fiz do registrar sensor, eu pego o hidrômetro e coloco a data no registro, né? Que eu tô. Beleza. Estou girando nesse loop aqui, passou de 10 segundos, eu vou processar o cara. Então, eu vou e pego reinstancio o timer aqui, né?
cadastro e vou para o hidrômetro DAO, cadastrar registro. Então, aqui, hidrômetro DAO, ele instancia o registro DAO e manda para o registro DAO cadastrar. Aqui, no registro DAO cadastrar, ele vai pegar o valor do registro, né, e vai chamar essa PROC aqui, que é a PROC do registro, que ele vai passar os valores, e essa PROC ela vai fazer a parte de alerta, né? Então, aqui eu tenho a PROC, ele pega o valor de data, de coleta, de drone, tudo mais. Eu defino aqui um cursor para ele percorrer em todas as regras, então eu tenho que verificar se aquele registro não está infringindo nenhuma regra, né? Verifico se o hidrômetro está ativo, se o hidrômetro que eu estou mexendo está ativo, né? Insiro o registro primeiro, faço o update daquela tabela de último registro para a data de hoje, né? Para falar que aquele registro está ativo. Beleza. Não entendi, desculpa, eu entendi até a parte do registro ali, ativo. Passou uma motona aí, ó. Passou uma moto, eu estava esperando a moto. Beleza. Daí ele vê se tem regras ativas para esse hidrômetro, né? E daí ele abre o cursor. Daí nesse cursor, ele vai primeiro verificar se já não tem um alerta cadastrado para aquela regra dentro do período. Não, calma aí. Um alerta cadastrado para aquela regra e para aquele hidrômetro dentro do período. Legal. Osmar, tá ótimo, cara. Obrigado por ter mostrado. Muito tempo, nem precisa ir muito nas minúcias, senão a gente não consegue conversar muito do resto. Assim. Gostaria de ouvir o restante, mas vamos... só que ficou muito grande, então, professor. Eu me empolgo. Isso mesmo. Mas isso é ótimo, porque mostra, né, como é bacana a gente fazer, desenvolver e ver o negócio funcionar. Então, eu só fiquei com a curiosidade. Eu vi um pacotinho web aqui nesse seu projeto. É ali que está a camadinha web que vai receber a requisição para descobrir, para pegar os dados que ele cadastrou aí? Então, esse web aqui, ele é um Angular com TypeScript, né? Aqui na parte do front da tela com TypeScript lá, que é a tela que está... Fechei aqui. Tá bom. Fechei aqui. Mas é a tela do login. É o front-end. Do gráfico, aqueles gráficos. Isso. Show. Ela é a parte então, do front-end. Aqui eu separei os componentes aqui, ó. Tem cada componente tem o CSS, HTML, o TypeScript, tem os serviços, que cada modelo vai ter o seu serviço para comunicar com o servidor e tal. E isso tá dentro do Raspberry também, o Angular? Não. A única coisa que está dentro do Raspberry é que, assim, aqui eu estou abrindo já o projeto inteiro. Tá bom. Mas o que está dentro do Raspberry é só o servidor Java e o Python. Só isso. Tá, beleza. Falando da tela, e eu já termino aqui, né? Falando da tela de dashboard, eu só senti falta, uma coisa simples, né? Mas acho que pode fazer diferença. Eu vi que tem por data e você vai montando lá os gráficos por data, mas eu senti falta da hora, porque se eu tenho uma hora no registro em cada registro daquele, eu posso ver também qual foi o período do dia que eu gasto mais ou gasto menos. Além de ver o dia que eu gastei mais ou o dia menos, eu poderia olhar o período do dia, né? Se você vai logando também a hora. Que é uma coisa super fácil, não sei se talvez você já esteja fazendo, ou dependendo da classe, está gravando só a data, não está gravando a hora. Enfim, é super simples. Mas você percebe que dá para fazer uma análise do dia também. Se eu pegar um dia em específico, que foi um dia fora da curva, qual foi a hora que o negócio ficou fora da curva ali, que surtou, né? No gráfico, professor, a gente realmente não tem essa informação da hora. Mas na parte de registro, aí a pessoa consegue visualizar aí certinho qual foi o horário aí e a data que ela
ela coletou o dado. Mas Então, realmente no gráfico é uma melhoria que a gente está estudando aí de fazer. Só para terminar aqui, nosso tempo, né, que já foi, vocês têm toda a parte de documentação de UML também, de classes, diagrama de tem. sequência. Não precisa pegar de tudo, não, mas pega uma da parte web lá do. Se não tiver, a Erika bate com a gente. Então, Era o foco dos nossos agendamentos, o diagrama. Principalmente de arquitetura. Sim, a arquitetura é diferencial, né? Mas assim, até eu não sei se foi um jeito que todo mundo separou assim. A gente acabou separando de um jeito meio diferente aqui as partes dos diagramas. A gente separou, tipo, tem a parte de análise, que é o diagrama de atividade, caso de uso do sistema aqui, né? Então, aqui, eu falei para a Daniela isso, né? Eu defini 2 atores, que é o proprietário, que seria o proprietário da casa que ele está pedindo, né? E o agendador de tarefas seria o coletor, né? Que seria outro tipo de agendador, que seria outro tipo de ator, né? Que faz toda essa parte de registro, de alerta e tudo mais. Então, a gente acabou definindo assim para conseguir organizar. Né? Até foi uma dúvida que a gente teve, acho que a gente conversou com a Daniela sobre isso, se não me engano. Aqui na parte de projeto, a gente fez a parte de classes geral, então tem um modelo. A gente separou o modelo por terminal, então tem o modelo, a classe de modelo do desktop, né? Aqui. Junto com componentes, né? Também. E daí a gente tem do web, o web é mais simplesinho, tem mais certo. A gente tem do coletor, que é o Python. Aqui. Tem o drone, o registro, o sensor aqui, tem o usuário, né? A gente tem também do servidor, que é o servidor Java, que daí já vai ter um pouquinho mais de coisa aqui. Ele é um pouquinho mais grandinho. Que ele vai ter todas as modelos do sistema inteiro, ele vai ter que trabalhar com todas as modelos do sistema. Daí, aqui a gente separou diagramas por caso de uso. Então, a gente tem os casos de uso aqui, e a gente acabou fazendo, dentro de cada caso de uso, tem o caso de uso do desktop, o caso de uso do web, e dentro de cada desses a gente tem a classes de projeto, né, que é onde a gente colocou mais a fundo, né? A gente colocou controle, a gente colocou formulário, a gente colocou entidade, né? Tanto aqui, esse aqui é o desktop, e aqui do lado são as classes de projeto do servidor para esse caso de uso. Daí a gente também fez a de componentes para esse caso de uso. Então, aqui, mesma lógica, esquerda, desktop, direita, servidor, e o diagrama de sequência. Então, mesma lógica também, esquerda, desktop, direita, servidor. Aqui embaixo, web, daí é a mesma lógica também, esquerda web e direita servidor. Aí, ó. Professor, seu microfone está no mudo. Aí, desculpa. Agora sim. Na parte de aplicação web lá do REST, do Java, vocês usaram alguma coisa, algum framework ou fizeram um servlet mesmo? O que vocês fizeram lá? Não, lá a gente só usou a parte de... Quer ver aqui? A gente só usou essa parte do recurso e serviço. Eu tive que fazer essa parte do filtro do CORS, né? Que ele dá erro de CORS quando eu pego e consulto pelo web, né? Mas a gente não usou nenhum framework, não. A gente foi bem no... Foi na servlet ali. Na verdade, eu nem sei se é servlet isso aqui. Eu acho que é só componente de recurso mesmo. Deixa eu ver. Você usou sei lá, abre um aí Esse que tem aqui, ó, URL. o Web Service REST. O JAX RS, né? A gente não usou framework, professor, porque quando a gente começou a desenvolver, as orientações que a gente teve era de tomar cuidado com a aplicação do framework.
Entendeu? Não fui eu. Não foi, professora, não foi a senhora. Eu não vou contar quem foi, mas foi a Daniele. Ela falou que tinha que tomar cuidado com a aplicação do framework, porque isso poderia aí trazer uma avaliação no projeto. Aí a gente optou por não usar em momento nenhum. Não, bacana. Não, mas isso vocês fizeram um jeito super bacana, que é usando o JAX WS, ou é o JAX RS, enfim. É isso mesmo. Parabéns. É isso, gente. Obrigado, professora Érica. Parabéns mais uma vez. Mais uma vez. Eu não tenho nem o que falar, né? Vocês são ótimos alunos, desde o 7º semestre, né? Infelizmente, nós perdemos um integrante, né? Uhum. E foi isso, né? Faz parte do processo. E vocês tomaram conta do projeto, da parte dele. Eu acho que vale a pena ressaltar isso. O impacto, vocês não deixaram, né, a peteca cair. Vocês continuaram. Então, nós ficamos preocupados, professores, e agora eles vão dar conta, não vão, né? Então, nessa parte aí, eu acho que vocês tiveram aí uma aceitação muito boa, vocês dois, quando o Henrique saiu, né? A sala toda meio que ficou triste, queria ajudar, mas infelizmente naquela época eu conversei com ele e não teve como ele voltar, né? Uhum. E aí vocês tomaram conta do projeto e fizeram aquela primeira parte de desktop no 7º, estavam muito confiantes, né? Quando fizeram a apresentação, gravaram vídeo e nós assistimos, nossa, ficamos encantados, né? Será que eles vão conseguir terminar mesmo, né? Mas e aí eu falei, gente, falta o diagrama de arquitetura, por isso que vocês não tiraram 10. Foi 9,5. Foi 9,5. Ah, mas a senhora não, estava errado. E aí, assim, eu fiquei insistindo para que vocês fizessem, e o professor Woolley justamente pediu que vocês explicassem a partir dele, porque o projeto de vocês é um projeto, se eu estou errada ou não, o professor Woolley pode me corrigir, é um sistema embarcado em tempo real, né? É um sistema qual ele trabalha com tanto o software quanto a parte de hardware, e eu fiz isso um pouco há muito tempo atrás, né? Mas assim, eu acredito que hoje, com as tecnologias que nós temos, eu considero sim ele um sistema embarcado, porque ele trabalha com a eletrônica, né? E você formado em eletrônica, não é, Osmar? Eu? Não. Não. Quem é formado? Ninguém? Nenhum dos dois. Quem era formado em eletrônica? Acho que era o Henrique. O Henrique, acho que ele tinha mecatrônica. Era o Henrique, mecatrônica. Então, assim, aí surgiu isso daí, esse desafio, e vocês tomaram conta. Então, assim, eu só tenho que agradecer esse trabalho maravilhoso. Nossa, Eu gosto de desafios. Vocês, nas orientações, vocês sempre vieram, assim, com a humildade que vocês têm, perguntaram, tá certo, tá errado, mostra o caminho, e vocês me ajudaram do que eu acredito a vocês, né? Não, que isso. Então, assim, essa orientação foi muito fácil de fazer, viu, Woolley? Foi muito fácil, tá? Tem um aluno, mas eu vou deixar ele, acho que ele está querendo o Gustavo, mas daqui a pouco eu vejo ele, tá? Mas, enfim, agora eu peço que vocês, por favor,
saiam da sala. Eu e o professor Woolley iremos conversar um pouquinho sobre o projeto para dizer se vocês estão aprovados, reprovados, exames. A nota ainda não posso falar, mas o conceito sim, tá? Tá E bom. aí eu solicito o ingresso de vocês novamente. Peço às convidadas mais uma vez, agradeço o comparecimento de vocês, o apoio de vocês, é importante, porque realmente não é fácil, né? Ser noiva, namorar um rapaz de sistemas de ciência da computação, de eletrônica, de tudo. Não é fácil. Não aguentava mais eu falando. Não é fácil você ver ele no computador, no celular 24 horas. Né? Professores, eu acho que eu posso falar por mim e pelo Osmar agora. Mais uma vez eu queria agradecer vocês. Queria agradecer por cada noitinho claro, né, Osmar, que a gente passou para conseguir entregar aí o que a gente propôs aí no início das orientações. Então, eu acho que o legal, assim, eu estava com muito medo no começo desse projeto, porque, como vocês falaram, é um projeto diferente, né, que não tem essa cara de e-commerce, né, então eu queria agradecer vocês por verem esse projeto que a gente fez como um intuito da gente querer fazer alguma coisa a mais, né, alguma coisa diferente, e ainda mostrando tudo que a gente aprendeu na faculdade. Então, é legal ver que vocês tiveram acreditaram na gente. Né? Acreditaram na gente, então obrigado por isso também. Que bom. Parabéns, gente. Obrigado, professor. Obrigado. Estamos tchau. saindo. Então, daqui a pouco a gente Nice. volta. Tá bom.